Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre o livro O Consolador, a pergunta 303, que foi ditado pela FEB, a pergunta 303, né? E é referente ao Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 28 e 29. Em verdade vos digo, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que blasfemarem. Quem, porém, blasfemar contra o Espírito Santo não terão perdão jamais, mas é culpado de pecado eterno. É interessante essa passagem, né? Uma passagem que muitas pessoas ficam com muitas dúvidas. Vamos ver o que o Emmanuel nos fala no Consolador, nessa pergunta, como é que ele responde. Vamos à pergunta primeiro. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Então é uma questão assim. Todos os pecados vos serão perdoados, menos o que é cometido contra o Espírito Santo, ou contra o Santo Espírito, né? Que é uma tradução melhor. Um espírito evoluído, um espírito puro. A resposta é a seguinte. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se nossa visão profunda o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardado no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará então contra si mesmo, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. É interessante, né, porque Jesus, ele deixa aqui muito claro que quando nós passamos a ter conhecimento da verdade, quando nós estamos já dentro de alguma instituição religiosa, que recebemos as orientações, que temos acesso ao Evangelho do Cristo, que é esclarecedor. E mesmo assim, de forma deliberada, fazemos ofensas contra as esferas superiores da vida, contra Deus, contra os benfeitores da vida maior, contra o próprio Cristo, isso não nos é perdoado. Vamos arcar com as consequências disso. E só após resgatarmos a nossa dívida com muito trabalho, com muito suor, em prol da humanidade, é que vamos nos livrar do peso da culpa. Vamos passar por dificuldades, sim. O erro ficará registrado em nossas vidas. A blasfêmia, a ofensa, será registrada nos anais das nossas vidas. Não serão apagados. Servirão de alerta para nós, para que na eternidade nos lembremos de que não podemos blasfemar contra Deus, contra os espíritos da vida maior, contra Jesus, contra todos os seus prepostos. Principalmente quando já somos conhecedores das verdades. Jesus nos afirma que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Alguns vão dizer, não, mas Jesus disse isso, mas não quis dizer isso. Então, porque esse tipo de blasfêmia, de ofensa, será perdoado também. Gente, o Cristo diz que não.
Nós vamos resgatar o débito, mas vamos carregar conosco a mancha de termos ofendido a Deus ou Cristo. Isso vai servir de lembrete para sempre para nós. Não vamos ficar pagando consequências eternamente do ato errado, mas ele ficará registrado na nossa história. É isso que o Cristo diz. Porque depois de eu resgatar, porque eu resgato o mal desse tipo, trabalhando em prol da humanidade. Eu vou ter resgatado esse débito, mas não vou apagá-lo jamais. Vai estar sempre lá na minha contabilidade. Algumas pessoas vão alegar, não, poxa, está sendo radical, não é bem isso. Gente, ou nós acreditamos no que o Cristo disse, no que ele que disse, ou vamos acreditar no que outros disseram. Entre qualquer outro que tenha dito que não é bem assim, e o Cristo que diz que é assim, eu vou ficar com Cristo. Ele é o único Espírito puro que esteve na Terra, que alcançou a plenitude evolutiva. Então, o que o Cristo diz é a verdade. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Temos que entender isso, gente. Porque as pessoas na doutrina espírita começaram a passar a mão na cabeça. Não, mas não é bem assim. O Evangelho fala assim, mas não é bem assim. Ele quis dizer... Gente, o Cristo era o Espírito mais perfeito que esteve na Terra. Não podemos duvidar da sua didática, da sua pedagogia. O Cristo sabia exatamente o que queria falar e onde queria chegar com suas palavras. Atribuir uma fala equivocada ao Cristo é duvidar da sua evolução. Então, confiemos na palavra do Cristo e deixemos de passar a mão na cabeça dos nossos próprios erros. O Cristo disse sim que não seremos, vamos ler a mensagem, que não seremos perdoados. Olha o que está escrito na mensagem, vamos lá. Quem, porém, blasfemar contra o Espírito Santo, a tradução correta é Santo Espírito. Um Santo Espírito, que é um Espírito evoluído, que é os Espíritos do nível de Jesus, um pouco abaixo, e o próprio Deus. Não terão perdão jamais, mas é culpado de pecado eterno. Está escrito, gente. Vamos tirar essa parte do Evangelho? Não, isso aí foi erro, não foi bem assim. Ou acreditamos ou não acreditamos no Evangelho. Tem muitas passagens do Evangelho que falam do pecado, do castigo de Deus, que Deus nos impõe algumas coisas, quando nós erramos, faz com que nós paguemos pelos nossos erros. Alguns dizem, não é bem assim, Deus sempre perdoa. Gente, o Evangelho, o Cristo diz que nem sempre. Que vamos pagar, vamos ter que resgatar os nossos débitos. E isso, o não perdoar, gente, é não apagar. Nesse sentido. Um erro cometido nesse nível não será apagado jamais da nossa história. Ficará registrado. E amanhã vamos nos envergonhar de ter feito isso. E seguiremos em frente. Mas teremos isso registrado. É isso que está escrito. Que não será apagado esse erro, esse pecado, como dizem. Ele ficará registrado nos anais da nossa história. E não vamos nos livrar disso. Vamos resgatar o débito, trabalhando em prol da humanidade. Um dia chegaremos à condição de Espírito Cristo, mas olharemos para trás e falamos, em determinado momento nós ofendemos a Deus, ofendemos o Cristo, ofendemos os benfeitores da vida maior. E foi um erro muito grave. Isso vai ficar registrado. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido amigo, querida amiga, se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue para os seus amigos, seus parentes, faça um comentário, diga o que você achou da mensagem, o que achou dos comentários, ou dê um bom dia, boa tarde, boa noite, interaja de alguma forma, se inscreva no canal, é importante mais pessoas inscritas, para que a gente possa crescer, oferecer esse conteúdo, fazer essa reflexão com mais e mais pessoas. Isso é importante. É um trabalho na seara do Cristo, gente. Então, vamos pedir que Jesus, né, possa estar conosco nesse dia de hoje, nos abençoando, depois desse culto que estamos realizando, e que as suas bênçãos possam envolver-nos hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.